Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, bem-vindos ao Daily Devotions, o devocional da De Gravataí, a nossa igreja, a nossa família, e juntos estamos a cada dia no plano de leitura diário, para a leitura bíblica, dentro do ano, o anual, e nesse dia 177 do ano, nesse 26 de junho, em 2 Reis 9 e 10, aqui está no cenário um homem que foi também ungido, ungido, rei, dentro de um propósito e um plano, desde o profeta Elias, que foi ordenado por Deus a ungir ele, E assim, Jeú, ele faz uma conspiração contra o rei de Israel, e também contra o próprio rei de Judá. Jorão é o rei de Israel, das tribos do norte, e Acasias é o rei de Judá, nesse tempo em que Jeú, ele está então tomando atitudes e vai buscando se fortalecer com pessoas que estão percebendo a liderança dele e a forma como ele está tratando também as coisas do reino de Israel, principalmente. Pois agora Jorão foi ferido na batalha contra o Hazael, rei da Síria, e foi buscar se recuperar em Jezrael. E é nesse momento que Jeú se fortalece, quando o Jorão está fragilizado. E ele se fortalecendo, começa a agregar forças, pessoas, e também ele vai lidar com uma situação, com a influência daquilo que estava prejudicando a vida social, moral e até espiritual de Israel, pois a família de Acabe tinha um juízo sobre elas profetizado por Elias, que a dinastia dele iria morrer toda, pois Jeú, ele toma isso seriamente, mata os 70 filhos de Acabe, e também todos os seus parentes, todos que se relacionavam com o rei, amigos, profetas, sacerdotes, todos, ele procurou matar. E aí tomou uma estratégia, quando chama para o templo de Baal, todos os profetas, os adoradores, e conclama um ritual para adoração a Baal. Só que na astúcia, ele faz esse plano para matar todos esses profetas, sacerdotes de Baal, e destrói a estátua de Baal. Então, e também ele está dizendo sempre: o que está acontecendo foi dito pelo profeta Elias, pois todos os seus descendentes, o próprio Jorão, eles foram mortos, comidos pelos cães, e inclusive Jezabel, que era a rainha mãe, ela então estava já esperando Jeú, sabendo que ele viria, e ela está lá em cima, numa janela de um dos quartos, e junto a ela os eunucos, e o Jeú, ele chama esses homens para se unir com eles, e aí diz: joga essa mulher para baixo. E Jezabel, que fez tanto mal aos profetas de Deus, matou profetas do Senhor, perseguiu Elias, implantou os cultos a Baal, a Será, os cultos imorais, coisas detestáveis ao Senhor. Ela influenciou toda uma nação a se desviar do Senhor, pervertendo o coração do seu esposo Acabe. E ela então cai, o sangue espirra por tudo, e por fim os cães terminam, devoram ela, como foi profetizado por Elias, o profeta do Senhor. Então é assim que ele também mata alguns parentes do rei Acasias, que
também havia sido morto, né, o rei de Judá, e tinha sido levado para ser sepultado em Israel. E também, né, esses que eram parentes ainda de Acabe, amigos, foram todos mortos e foram mortos no campo de Nabote, porque era ali que Acabe, né, executou Nabote de forma violenta, mentirosa, caluniosa, e foi profetizado que a sua descendência também, e as gerações também morreriam naquele vale. Aqui vai dizer que Jeú, né? Jeú, ele não obedeceu de todo o coração à lei do Senhor, o Deus de Israel. Não se afastou dos pecados que Jeroboão havia levado Israel a cometer, ainda que ele tomou todas essas ações. No Novo Testamento, estamos em Atos 17, 1 a 34. Aqui, Paulo e Silas estão, né, viajando pelas cidades de Anfípolis, Apolônia, e chegam a Salonique, na verdade chamada Tessalônica, né? Nós chamamos ela de Tessalônica. E ali havia uma sinagoga, e Paulo discutiu as escrituras com o povo, explicando as profecias, né, que se cumpriram na vida do Messias, Jesus, que deveria de sofrer e ressuscitar. E ali houve muitos que se chegaram, né, ao entendimento das Escrituras, mas houve também a inveja, né, de muitos que buscaram fazer mal a Paulo e Silas, Timóteo, né, e principalmente um homem que havia se convertido, porque também várias mulheres de alta posição, né? Então, Jason era esse homem, né, que recebeu o Evangelho. Paulo e Silas iam à casa de Jason, e fizeram muito mal também a Jason, os homens que procuraram calar a voz do Evangelho. Chegaram até a dizer: aqueles que têm causado transtorno no mundo todo, agora estão aqui perturbando nossa cidade, né? E Jason recebeu eles na sua casa. Na verdade, estavam vivendo, né, uma transformação pela pregação do Evangelho. Dali eles escaparam, foram Paulo e Silas a Bereia, né? E lá eles receberam muito bem, né, na sinagoga onde eles ministraram, e os bereianos, eles procuraram conferir nas Escrituras cuidadosamente tudo o que Paulo estava ensinando. Mas também houve os judeus de Tessalônica foram provocar em Bereia uma confusão, sabendo que eles estavam, né, também avançando, indo bem com o Evangelho em Bereia. Mas aí Paulo vai para Atenas, e é em Atenas que ele então faz uma pregação entre os gregos, né? Ele encontra aquele panteão, né, com os deuses de toda a natureza, e o altar ao Deus desconhecido, que ele disse: é esse que eu vim anunciar a vocês. E ministrou o Evangelho para eles, né? E ali em Atenas, né, nós vamos ver que Paulo, ele ainda, né, tem a oportunidade de falar, debater com os filósofos da escola dos epicureus e dos estoicos, né? E pela capacidade que Paulo tinha de lhes falar, quando falava em ressurreição, chamava a atenção deles realmente, né? Mas é lindo ver o avanço do Evangelho. Ali muitos se ajuntaram, não é, a ele, e entre eles Dionísio, Dâmaris e alguns outros. O Salmo é maravilhoso, né? Que fala também, que é Salmo de Davi, né?
mostrando o quanto o Senhor ele preserva os seus. Bem, Provérbios vai dizer assim: até o insensato passa por sábio quando fica calado, de boca fechada até parece inteligente. Isso é uma grande verdade. Que Deus abençoe.